Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre a aposta da China em uma alternativa ao motor a gás, os carros a metanol. Esse combustível pode ajudar o país asiático a atingir sua meta de neutralidade de carbono mais rapidamente. Antes da gente entender essa história, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics Software and Solutions. Convidar você que nos ouve, como toda semana eu faço, para ir lá em www.mittechreview.com.br/cine para encontrar o plano de assinatura mais legal para você. Rafa, a gente tem visto uma discussão muito grande de carros elétricos e o combustível fóssil, mas a gente tem alternativas a essa história toda. Por que a China tem corrido atrás dos carros a metanol? Pelo seguinte, André, a gente acha que o problema, muitas vezes, vai ser resolvido, né? Aqui eu estou falando das emissões de gases do efeito estufa, que a gente vai simplesmente trocar uma tecnologia por outra. Isso, no campo da energia, não vou dizer que é impossível que aconteça, mas é muito improvável que aconteça. O que nós vamos ver nos próximos anos, a gente já está vendo o movimento inicial disso, é uma transição energética. A China sabe que não dá para fazer essa virada de chave da noite para o dia. Basta ver o que está acontecendo na Europa, com a guerra da Ucrânia, a crise do gás, a dependência do gás russo. Não é tão simples de fazer essa mudança. Então a China tem uma meta muito ambiciosa. A China já foi e continua sendo um dos países mais poluidores do mundo, até pelo seu tamanho, pela economia que vem crescendo muito nos últimos anos, mas ela já de um tempo para cá adotou uma postura mais verde. Então essa meta da China de chegar em 2060 com carbono neutro, ela não quer emitir carbono, é extremamente ambiciosa. Parece que é muito longe, mas 2060 é daqui a pouco, se a gente for pensar em escala humana e em potenciais tecnológicos. Então, para chegar nesse 2060 carbono neutro, a China sabe que tem que começar a movimentar os ponteiros. Como você falou, os carros elétricos seriam a melhor solução. Só que também aqui nos carros... E a China tem fabricado muito carro elétrico. Ela já tem uma montadora que passou a Tesla. A gente tem a Tesla, né, aqui dos Estados Unidos, do Elon Musk como referência. Mas a BYD já superou a meta em termos de produção de veículos elétricos, só que, obviamente, isso não só não dá conta, porque não tem bateria, não tem como produzir tanto carro elétrico nesse volume, e é mais caro, a gente sabe que os carros elétricos são mais caros, mas também a gente tem que pensar qual é a fonte original dessas energias, porque no caso da China, usa-se muito carvão para produzir qualquer outro tipo de energia. Então, no caso aqui, a gente está falando aqui do metanol. O que é o metanol? O metanol é um álcool, como o nome diz. A gente conhece aqui no Brasil o etanol, é outra fonte. A gente faz aqui a partir da cana-de-açúcar. O metanol você faz com outros processos, você faz queima de outros produtos, de madeira, etc. e tal, e consegue fazer ali um combustível que na China, no teste que eles fizeram ao longo desses últimos anos, eles conseguiram fazer que esse combustível fosse ali mais ou menos 25% mais eficiente, menos poluente que a gasolina. Isso faz com que o país, então, veja, se você tem uma gasolina que emite tanto de poluente e um combustível que ainda assim é poluente, mas emite menos, eu vou, pelo menos nesse período de transição, adotar essa solução que é menos ruim, vamos dizer assim. Então, o metanol, ele entra como mais um substituto, mais uma opção para fazer a transição. A ideal é que em algum momento lá na frente, lá talvez em 2060 no caso da China, a gente consiga com que todas as fontes primárias de energia, elas sejam verdes. A gente tem falado muito de hidrogênio verde, o metanol verde. O que é isso? É quando você pega a origem da produção com fontes renováveis. Então, no caso
do metanol, se eu consigo fazer com que a matéria-prima seja, por exemplo, biomassa, os resíduos que sobram ali do campo, se eu consigo fazer com que a eletricidade usada para criar esse processo de produção do metanol venha de energia eólica, de energia solar, isso tudo junto contribui para que a gente tenha uma efetiva redução. Mas, como eu disse, será uma transição longa, a gente quer que seja o mais rapidamente possível feito isso, mas isso vai levar ainda alguns anos. Exatamente, Rafa. É importante entender que a gente fala de substâncias parecidas, mas com processos de produção bastante diferentes. Teve uma fase que aqui no Brasil estavam misturando metanol nos combustíveis tradicionais. É uma fraude que é bastante perigosa em função da possibilidade do metanol, do efeito de combustão que o metanol pode ter quando misturado com os outros combustíveis. A legislação brasileira entende que metanol é insumo e não é combustível. Então, para fazer esse processo e usar o metanol como combustível, é necessário que haja uma adaptação. Os motores precisam ser modificados, porque senão eles acabam sendo danificados. A gente tem assistido desde do início ali dos anos 2010 um aumento bastante substancial de importação de metanol aqui no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a nossa ANP, fez um processo de regulamentação do metanol e colocou como seus usos, um dos seus usos, a construção, a produção de solventes, e a ideia era tornar o produto mais controlável durante um determinado momento ali, especialmente entre 2010 e 2015, a gente começou a enxergar uma profusão de pessoas fazendo essa mistura, porque, como eu disse, é um produto muito mais barato, e isso tem implicações, claro, na nossa cadeia de produção. O que a China tem feito, e aí, Rafa, quando você fala... essa discussão é muito significativa em relação aos carros elétricos, tanto no processo de construção, de produção dos motores elétricos, o quanto eles são danosos à natureza, quanto quando a gente olha sob a perspectiva do negócio. A Tesla deixa de ser tão sexy, porque outras empresas têm produzido em muita quantidade, inclusive os carros de luxo. A gente tem visto Lamborghini, Ferrari, todas essas empresas que trabalham no mercado de mais alto luxo, produzindo carros extremamente sofisticados, com uma capacidade de recarga que é cada vez maior. Essa era uma das grandes críticas aos carros elétricos, e agora é bem verdade que ainda existe sem trocadilhos, uma estrada longa para ser percorrida nesse processo, mas a gente tem enxergado avanços. E a BYD, a BYD, ela tem sido uma opção bastante interessante nesse segmento dos carros que vão rodar em grande escala, em grande quantidade. A gente já consegue ver, especialmente nos shoppings mais luxuosos do Brasil. É claro que eles ainda chegam mais caros, mas é provável que haja uma instalação de uma fábrica no Brasil, ou um modelo de importação numa quantidade suficientemente grande para que esses preços caiam um pouco, mas a gente já enxerga BYD sendo vendido, ou pelo menos sendo apresentado ao público brasileiro em shoppings de mais alto luxo. Rio, São Paulo e Curitiba já tem quiosques da BYD para apresentar o carro ao público. E aí, Rafa, esses carros que a gente vai vendo são um experimento local na China, ainda não é uma opção que chega para o consumidor como os carros elétricos já chegaram, mas as autoridades chinesas estão subsidiando. Eles dão $700 para compradores de carro com já a metanol e $3.000 para reformas que permitam que os postos de gasolina ofereçam o combustível metanol.
E tem uma montadora chinesa que é muito grande, a dona da Volvo, inclusive, a Geely, ela vem desenvolvendo carros a metanol desde 2005 e estrearam vários modelos ao longo desse tempo. O que você acha, Rafa? Você acha que, assim como a gente tem uma matriz energética quando a gente fala do consumo da energia que chega à nossa casa, você acha que existe a possibilidade da gente conviver com diferentes combustíveis nos carros por muito tempo, ou a gente vai buscar um padrão? A gente vai conviver com múltiplos combustíveis, e aí cada país vai tentar adequar a sua realidade. Então, o Brasil, por exemplo, você falou, né? A gente teve lá atrás, na década de 70, lá, o Proálcool, que começou a estimular a produção de etanol vindo da cana-de-açúcar, até para a gente reduzir a nossa dependência de consumo externo. E aí, no início ali dos anos 2000, teve realmente uma revolução, os carros flex vieram para ficar. Nós, brasileiros, temos essa vantagem. Nem todos os países do mundo conseguem fazer essa produção de um etanol, que tem, em termos de efetividade, a redução é 80% melhor, né, em termos de emissão, se comparado à gasolina. Então, cada país vai buscar a sua equação. A gente está vivendo realmente um xadrez. Mas tem um ponto interessante, André, que você tocou, que entra também nessa equação, que é a distribuição ou as estações de carregamento. Por quê? No caso do metanol ali na China, você teria que fazer... o país tem feito isso, né? Ele está incentivando, como você falou, produtoras, dá subsídios, tenta fazer ali com que o mercado floresça. Mas você teria que ter estações, por exemplo, capazes de reabastecer os carros com metanol. Porque, pensando do ponto de vista do consumidor, ninguém quer ficar na mão. Então, nos Estados Unidos, para fazer um paralelo, o presidente norte-americano, Joe Biden, acabou de soltar ali uma grana para a construção, a eletrificação mesmo do país. Ele pegou as principais rodovias do país e colocou ali uma grana violenta para que os norte-americanos, seja lá se você quer ir para o sul, para o norte, de leste a oeste, você não vai ficar na mão. Você vai ter carros com maior autonomia, mas também, se for preciso, tem ali uma estação de recarregamento. No caso do metanol, teria que se começar um novo mercado. E eu não sei se é tão simples assim, porque o de veículos elétricos já está, ainda que inicialmente sendo construído, ele já está bem mais consolidado. Eu não sei se tem espaço, mas no caso específico do metanol, tem uma coisa que eu acho interessante, que é uma saída de veículos grandes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se você for pegar um carro, a bateria de um carro, obviamente, é menor que a de um caminhão ou a de um navio. E o metanol tem se mostrado, em alguns casos, eficiente para esses grandes veículos. Vou dar aqui um exemplo concreto. A Maersk, que é aquela grande transportadora de containers, volta e meia a gente vê um navio da Maersk, eles estão fazendo um movimento para que os novos navios eles venham capazes de ser movidos a metanol. Por quê? Porque é muito mais fácil você encher um tanque grandão de metanol do que colocar, imagina, eu sei que já tem navio elétrico, mas a quantidade de bateria que você tem que colocar num navio para ele cruzar um oceano é absurdamente maior que a de um carro. Então, eu acho que para alguns nichos, como veículos longos ou para alguns mercados muito específicos, o metanol pode ser a solução, mas não vejo ele como algo que vá superar, por exemplo, os veículos elétricos. Eu estou mais preocupado, André, como eu disse, na fonte da energia inicial do que está sendo produzido de energia, porque a gente pode estar caindo, eu sempre me preocupo com isso, numa grande falácia de achar que porque a gente está trabalhando com alguns materiais, entre aspas, mais limpos, mas se a gente for olhar lá na base, no início da produção, ainda está sendo usado a eletricidade via termoelétrica ou queima de carvão, e aí a gente, no fundo, está trocando 6 por meia dúzia. Faz muito sentido isso que você está falando, Rafa. Tem uma outra alternativa, nesse caso, dos combustíveis para navios ou caminhões. Hoje a gente tem o diesel entra também nessa equação dos combustíveis que em tese são sujos, ou em tese não, dos combustíveis sujos, um processo de produção que é bastante complexo, a queima também é danosa para o meio ambiente, que é o hidrogênio verde.
Então a gente teria para os carros os veículos em geral mais leves, essa transição para alternativas energéticas de baixo carbono vai estar nos motores elétricos e nas baterias, mas a gente tem os aviões, navios e veículos muito grandes que podem utilizar também o hidrogênio verde. O hidrogênio é o elemento mais abundante que existe no universo, mas ele não é encontrado livre na natureza. Existe a necessidade de um processo para separar essas moléculas de hidrogênio, como, por exemplo, a gente tem na água ou no gás metano. E a gente tem ali uma classificação possível, que é o label, o hidrogênio verde, para aquelas empresas que conseguem produzir sem as emissões de gases causadores do efeito estufa. O mundo já tem por hábito o consumo de hidrogênio. No geral, ele não é verde, mas a gente pode investir nesse caminho de refinar a tecnologia e aumentar a escala para reduzir o custo de produção. O hidrogênio verde é um combustível muito caro e a gente vai precisar entender melhor como ele pode entrar nessa matriz de uma forma competitiva do ponto de vista financeiro. Senão, evidentemente, esse negócio não decola. Esse processo vai muito de encontro com essa visão, Rafa, de que os países vão ter estímulos locais em função da sua capacidade de produção. O Brasil é um excelente exemplo. Por muito tempo, esse Brasil dos anos 70, o pró-álcool e a construção de combustíveis diferentes, esse era um dos argumentos através do qual o governo brasileiro colocava ali o Brasil, vendia o Brasil no exterior, e muitas vezes o Brasil foi visto como aquela história do país do futuro, de fato um futuro que nunca chegou, mas a gente tem outras razões, tem as razões políticas envolvidas ao longo desse tempo inteiro, tem a razão talvez tenha sido a solução certa no momento errado, porque existiam efeitos colaterais importantes que, de fato, a indústria não conseguiu resolver, mas o etanol também já foi uma dessas alternativas. Então, a gente está falando de hidrogênio verde, está falando de etanol, está falando de metanol, dos combustíveis fósseis, que ainda vão durar bastante tempo, especialmente nesses grandes produtos, e está falando de energia elétrica para veículos menores. Tem uma miríade importante de combustíveis que podem compor essa matriz, Rafa. Você entende que essa duração vai ser longa? A gente vai conviver com esses múltiplos combustíveis durante muito tempo nos transportes, efetivamente? Vamos, André. E aí entra um componente fundamental, que são os governos, né? Dei exemplo aqui do governo norte-americano, falamos um pouco da China, né? Tem uma decisão ali estratégica da China de, por exemplo, tentar o metanol. Você falou do hidrogênio verde. A Alemanha lançou recentemente ali a primeira frota de trens movidos a hidrogênio verde, e eu lembro que, ao ler ali as notícias sobre esse evento, tinha um componente muito forte de governo, né? O governo, sobretudo nessas grandes obras, nesses grandes eixos de transporte, o governo ele precisa dar um direcionamento estratégico, é preciso que haja um planejamento, é preciso que haja investimento, subsídio, seja lá que forma os governos vão trabalhar isso. Por que eu estou falando de governos? Porque existe um preço a ser pago. É fato que o combustível fóssil é muito mais barato do que esses combustíveis mais verdes. Então, se a gente quiser realmente partir para uma sociedade mais limpa, mais sustentável, deverá ser feito um esforço. Só que, como eu falei, o consumidor ele está pensando no dia a dia dele, ele não necessariamente vai ter dinheiro para comprar um carro que seja tecnologicamente mais eficiente, ele não vai, ele até às vezes vê a vantagem, ele quer contribuir para o meio ambiente, mas o bolso dele não permite. Então, se não houver uma coordenação, primeiro local, nível nacional, e depois internacional, para que os países cheguem a consensos, essa coisa simplesmente não vai andar. Agora,
qual o combustível será do futuro, o que a gente sabe não será fóssil, até porque os fósseis eles vão acabar em algum momento. Mas qual deles? Eu estou aí na aposta do hidrogênio verde, acho que tem um caminho muito interessante a ser explorado, porque ele não só não vai gerar resíduo, vai ser basicamente vapor de água, como ele não vai precisar, no caso do etanol nosso aqui, de uma grande plantação, de alguns efeitos colaterais, ou de estar dependente também ou intimamente entrelaçado com o setor sucroalcooleiro, que vai ter a variação dos preços, se você vai produzir mais etanol, mais açúcar para vender. Tem algumas entranhas no etanol que eu acho que no caso do hidrogênio verde, se a gente conseguir realmente fontes primárias limpas e a produção de etanol, para mim, por enquanto, a grande aposta. Isso daria para ser feito em boa parte do mundo. Não colocamos aqui em discussão também algo que pode dar quebrar um paradigma do mercado, que é a fusão nuclear. Existem grandes projetos, não é tão simples, é uma tecnologia extremamente complexa, mas se a gente conseguir nos próximos anos criar também uma fonte que simule o processo que acontece no Sol, por exemplo, de geração de energia, a gente teria, por meio da fusão, não é a fissão, essa que a gente tem aí nas usinas nucleares hoje existentes no mundo, é um outro processo, mas se a gente conseguir dominar essa tecnologia, teremos também uma possibilidade de uma energia abundante e extremamente limpa. Então, hidrogênio verde e fusão nuclear seriam, na minha avaliação nesse momento, dois grandes pilares muito bons, e esse sim ajudariam muito a gente a ter um futuro bem mais sustentável. Inclusive, a gente falou, Rafa, há pouco tempo sobre a diminuição das plantas de produção de energia nuclear, o que isso traz em termos de diminuição dos riscos e de velocidade de produção. Um artigo que saiu na MIT Technology Review americana discutindo essa possibilidade e, de alguma maneira, colocando de volta a possibilidade dessa alternativa fazer parte das matrizes energéticas dos países em geral e ser uma fonte produtora de energia importante para a humanidade. A gente teve alguns experimentos que evidentemente deram bastante errado por causa dos riscos associados à produção da energia nuclear, mas a gente também tem evoluído nesse ponto e essas pequenas plantas de produção podem ser uma alternativa. Agora, para a gente fechar, Rafa, só um ponto que eu quero adicionar, essa questão do governo e do custo de produção dos combustíveis fósseis é uma questão importante também. A gente vai ter que observar como os países produtores de petróleo e a OPEP, no geral, eles vão se comportar em relação a essa nova oferta, ou à medida que essas novas ofertas forem chegando. Em 1982, a Califórnia teve um movimento parecido com o que está acontecendo na China e o governo da Califórnia ofereceu subsídios para os fabricantes de automóveis fabricarem carros a metanol, muito parecido com o que a gente está assistindo agora. E aí o governo Reagan, naquele momento, inclusive pressionou para a lei de combustíveis alternativos para motores especificamente, para promover o uso do metanol. E aí o que aconteceu foi, primeiro, uma questão política importante, não houve uma adesão. A gente sabe que os Estados Unidos, obviamente, tem ali um lobby muito forte da indústria, especialmente no Sul, e ali fica difícil aprovar qualquer coisa que seja contrária aos combustíveis fósseis, especialmente naquele momento, a gente está falando da década de 80, e também houve uma queda substancial no preço da gasolina, o que fez com que a população também resolvesse. Então o capital político era muito alto. Os pilotos, os motoristas, embora fiquem satisfeitos com o desempenho do carro a metanol, eles reclamaram de disponibilidade, o que é óbvio. Naquele momento não existiria uma malha que justificasse a adesão em massa, e também do alcance, o mesmo problema que a gente tem hoje em dia com energia elétrica, com os carros elétricos, e que o Joe Biden está tentando resolver. Obviamente, 40 anos depois, o contexto é muito diferente e essa questão
política, fica mais fácil de se resolver, porque tem todo o argumento da natureza, tem o argumento da dificuldade de enxergar os combustíveis fósseis no tempo. A gente vai precisar buscar fontes alternativas, e ali hoje a gente teve as condições ideais para que a indústria e os governos abraçassem essa nova possibilidade. A Califórnia encerrou oficialmente o uso de carros a metanol só em 2005, agora, e não houve mais nenhum tipo de experimento nesse sentido. A gente vai ter que observar como as coisas vão acontecer, o quanto essa iniciativa vai fazer sucesso na China, mas é interessante ver a construção de uma matriz para os carros. A gente viveu muito tempo discutindo elétricos versus combustíveis fósseis, como se essa fosse a única alternativa e como se a existência de um representasse necessariamente o fim completo e imediato do outro, mas a verdade é que a gente vai em busca de novos padrões e vai ter que conviver com essas diferenças por bastante tempo, talvez indefinidamente. Vão até aparecer alguma outra tecnologia que se torne um padrão de fato. O que mais você precisa saber? Rafa, a gente vai virar a chave agora e eu vou te perguntar no que você vai ficar de olho essa semana. Tô de olho, André, no mercado de games. A gente teve aí 2 notícias que são aparentemente antagônicas, né? Primeiro, o Google anunciou o fechamento da divisão de jogos em nuvem, o Stadia. Havia ali, um tempo atrás, uma grande expectativa se talvez esse fosse o novo paradigma dos jogos, o pessoal não ia mais precisar dos consoles, né, dos aparelhos de jogos, e bastava você se conectar à internet, tendo uma boa conexão, um outro dispositivo ali de controle remoto, daria para você jogar e o processamento todo seria feito na nuvem. Fato é que Google anunciou que está fechando, vai estender aí o projeto até o ano que vem, mas ano que vem vai encerrar esse projeto. Aqui eu faço uma parte porque tem uma lição importante, né? A gente sempre acha que tudo pode dar certo, mas no caso do Google, acho que vale como um recado, sobretudo para quem está começando um negócio, seja uma startup ou até uma grande empresa, você chegar na hora de ver que não está dando certo e ter a humildade e a coragem mesmo de falar, olha, não deu certo, tchau, vou fechar porque esse troço aqui não está indo para frente. Então é um recado que fica para quem gosta de inovar, isso faz parte da inovação. O Google está aí há muitos anos no mercado porque faz diversas iniciativas e acerta mais do que erra, mas de vez em quando erra também, então é importante registrar erro, o importante é você parar de sangrar no momento certo, não querer levar à frente algo que você está vendo que realmente não tem perspectiva. E aí a notícia que eu estava falando que parece antagônica é que a Netflix decidiu investir mais em jogos, já vinha fazendo um movimento, já estava comprando alguns estúdios prioritários ali, independentes, e agora anunciou que vai fazer o seu primeiro independente. Ela criou o próprio estúdio de games, já tem cerca de 30 títulos no catálogo, e está querendo expandir esse catálogo para assinantes da Netflix. Qual é o problema? Também não sei se nesse caso a Netflix está cometendo esse erro, ou se ainda é preciso testar mais um pouco para ver se faz sentido. Por quê? Em um ano de atividade nesses jogos da Netflix, outro dia saiu uma pesquisa mostrando que só 1% dos assinantes acabou usando de alguma forma jogo. Pergunto você que é assinante da Netflix se você sabia que tem jogo e se você já jogou o jogo. Então, talvez a empresa esteja querendo aí dobrar a aposta, aumentar o catálogo, gerar ali um valor mesmo que convença as pessoas que esse serviço tem algo de interessante, aí justifica-se pagar uma assinatura que teve aumento recente de preços, ou não, ou talvez ela chegue em algum momento como o Google e pense, bom, não deu certo, pelo menos eu tentei. Fato é que tivemos uma perda e uma ampliação dentro de mercado de games. São tecnologias diferentes, os jogos da Netflix são via aplicativo, é bem mais tradicional, mas de qualquer maneira são 2 ponteiros aí sendo mexidos no setor de jogos. Bom, Rafa, já que você trouxe a Netflix, eu quero falar
da Executive Briefing. Executive Briefing é uma newsletter para os nossos assinantes. Só eles têm as análises completas daquilo que você não pode começar a semana sem saber. E hoje a gente está aqui no podcast, mas esse assunto foi um dos assuntos que você colocou na Executive Briefing, está lá para os nossos assinantes. Eles souberam antes, também souberam que o Brasil avançou 3 posições no índice global de inovação e você também discutiu lá na Executive Briefing uma queda na demanda por iPhone que tem feito com que a Apple revise o aumento da produção, que ela analise de outra maneira e crie novas estratégias para a produção do iPhone. Então, esses foram 3 temas que estavam na Executive Briefing e eu quero recomendar a você que nos ouve para ficar de olho lá. É claro que esse é um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes e esse faz parte de um conjunto de entregáveis que a gente faz para quem está nessa comunidade. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André, e a todo mundo que nos ouve. Também recomendo o pessoal dar um pulo lá no nosso canal no YouTube. Tem alguns vídeos novos bem legais. E falando em exclusividade, André, só os nossos assinantes têm acesso às nossas revistas, às nossas edições, que uma delas está sendo feita nesse momento. Não vou dar spoiler, só posso dizer que vai ser uma das melhores edições que a gente tem preparado nos últimos tempos, com um assunto que tem muita relação com o que a gente falou agora, mas aí vou fazer mistério aqui e recomendo ao pessoal que assine já de antemão a nossa revista, porque a próxima edição vai vir com tudo. As revistas que são conteúdos com temas específicos e também ficam disponíveis só para os nossos assinantes, e ali tem ainda os assinantes VIP recebem antes, tem uma série de vantagens e associações para cada plano e para cada necessidade de conteúdo, mas tem coisa boa para todo mundo. Rafa falou do canal no YouTube. O último vídeo que o Rafa publicou lá ficou muito legal. Esses estão abertos para todo mundo. Vale a pena chegar lá e conferir, falando sobre o Bruce Willis, o primeiro astro a vender os direitos de imagem para uma empresa de tecnologia para os gêmeos digitais. Muito legal, vale a pena ver. Tá lá no @MIT Tech Review BR no Instagram e tá no nosso canal no YouTube também. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Rafa Coimbra, um abraço. Semana que vem, time completo, Aros de volta e a gente continua aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.